A questão fala então de um gás, né, que apresenta 0,5 mol de quantidade de matéria. No gráfico, a pressão P0 vale 150 kPa, o volume V0, 8,3 litros. A questão fala que acontecem três processos, três mudanças, né, nesse gás, que é sair do estado A e ir para o estado B, do B para o C e do C para o A. Me deu ainda informações das capacidades de calor molar CV e CP, que é o calor específico do gás, podemos assim pensar, quando ele sofre uma transformação a volume constante, uma transformação isovolumétrica, e o CP, o calor específico, quando ele sofre uma transformação a pressão constante, uma transformação isobárica. E me deu ainda o valor da constante universal dos gases, 8,3 joules por mol Kelvin. Na letra A, a questão pergunta quanto vale o trabalho realizado pelo motor durante a etapa AB. Repare que, olhando para o gráfico, na etapa AB, que transformação o gás sofre? Como o volume está no eixo X, repare que o volume desse gás permanece constante, né, no valor V0, enquanto a pressão vai aumentando. Se o volume permanece constante, aí é fundamental que você saiba. Só há trabalho se houver variação de volume. Então, para ter trabalho, tem que ter variação de volume. Como neste caso a transformação AB é isovolumétrica, não há variação de volume, logo o trabalho vale zero. Então, no primeiro caso, na letra A, já matamos a questão. Não há trabalho, pois não há variação de volume. Vamos para a letra B. Na letra B, a questão pede as temperaturas do gás nos pontos A, B e C. Agora temos algumas continhas para fazer. Como que eu vou fazer essas contas? Utilizando da equação geral dos gases. PV, ou equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Daqui a gente tira que a temperatura de um gás pode ser expressa na seguinte forma: PV sobre NR. Pronto, a partir disso, vamos fazer os cálculos. No estado A, temos TA é igual pressão no estado A. Repare que no estado A, a pressão vale P0, que a questão me disse 150 kPa. 150 kPa eu vou passar para Pascal. Quilo é 10 a 3, né? Então 150 vezes 10 a 3 Pascal. Vezes o volume, que vale 8,3 litros, temos que passar para o sistema internacional. O volume do sistema internacional, ele é dado em metros cúbicos, né? E aí, como passar de litros para metros cúbicos? Bom, basta dividir por 1000, né? Então, 8,3 dividido por 1000, ou seja, vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, dividido por número de mols, 0,5, vezes o R, que assume o valor de 8,3. Por que eu coloquei a pressão em Pascal ao invés de quilopascal, do jeito que ele me deu, e o volume em metro cúbico ao invés de litro, do jeito que foi fornecido na questão? Porque repare que esse valor de R, ele está expresso em joule por mol Kelvin. Esse é o valor de R no sistema internacional. Então, por isso, todas as outras unidades de pressão e volume devem estar também no sistema internacional. Fazendo a conta, podemos cortar o 8,3 com 8,3, o 10 a 3 com o 10 a menos 3. Ficaríamos, então, com TA valendo 300 Kelvin. Então, essa é a temperatura do gás no estado A. A questão depois pede a temperatura do gás no estado B. Mas se você reparar bem, bom, você poderia fazer essa conta de novo, PV sobre NT para o estado B. Mas a vida pode ser um pouco mais simples, né? Repare que, quando eu comparo o estado A com o estado B, olhando para a equação geral dos gases, bom, o volume permaneceu o mesmo, porque foi uma transformação isovolumétrica. O número de mols também, porque não entrou nem saiu gás. A constante dos gases, R, é claro, é constante, né? Essa é a ideia dela ser constante. E repare que a pressão do gás passou de P0 para 3P0, ou seja, a pressão aumentou 3 vezes. Se a pressão aumenta 3 vezes, o que tem que acontecer com a temperatura do gás? Também aumentar 3 vezes. Ou seja, a temperatura do gás no estado B tem que ser 3 vezes maior que o valor encontrado para A. Portanto, 3 vezes 300, 900 Kelvin. Essa é a temperatura do gás no estado B. E no estado C, o que fazer? Bom, poderíamos fazer dessa mesma forma, mas repare agora que,
Quando eu comparo o estado A com o estado C, temos uma transformação isobárica. Pois repare, a pressão permanece o valor de P0, né, ao longo da transformação de C para A. O que acontece, na verdade, é quando eu comparo A com C, o volume em C é 2 vezes maior. Vamos voltar para a equação geral dos gases. Repare que quando eu comparo A com C, do A com C, a pressão agora permaneceu P0, constante. De novo, não entrou nem saiu gás e a constante é constante. Entretanto, como em C o volume é 2 vezes maior, espera-se então que a temperatura também seja 2 vezes maior. Ou seja, se no estado A ela valia 300 Kelvin, agora no estado C ela valerá 2 vezes mais, 600 Kelvin. Então pronto, essas seriam as temperaturas nos estados A, B e C. E por último, letra C. Na letra C, a questão pergunta os calores absorvidos durante as etapas AB e CA. Repare que as transformações AB e CA são, respectivamente, transformações isovolumétricas, AB, e isobáricas, CA. Repare que o calor, então, associado à transformação AB pode ser calculado de uma forma muito simples. O calor na transformação AB pode ser calculado como o calor é igual ao número de mols do gás vezes o calor específico dele a volume constante, o que a gente chama de CV, pois essa transformação AB é uma transformação com volume constante, uma transformação isovolumétrica, vezes a variação de temperatura. Não sei se você percebeu, mas essa equação lembra a estrutura do que-macete, né, lá na calorimetria, Q igual a mc ΔT. Entretanto, troquei aqui o M por N, onde N é o número de mols do gás. Por que eu fiz isso? Repare que CV, o calor específico, ele não é mais por grama, igual trabalhávamos lá no módulo de calorimetria, mas agora por mol. Então, ao invés de trabalhar com a massa, vamos trabalhar com o número de mols, o que é bem comum aqui no estudo de gases. Então, esse calor da transformação AB será número de mols 0,5, calor específico a volume constante 10 joules por mol Kelvin, vezes variação de temperatura de A para B. Nós já calculamos a temperatura em A e a temperatura em B. Repare que de A para B, ele vai de 300 para 900 Kelvin. Então, 600 Kelvin é a variação de temperatura. Portanto, temos aqui 3.000 joules como sendo a quantidade de calor associado a essa transformação AB. 3.000 joules ou 3 vezes 10 a 3, né? E vamos fazer algo parecido para a transformação CA. Repare, é uma transformação isobárica. É um caso especial onde nós podemos calcular o calor da seguinte forma: NCP ΔT. Mais uma vez, repare que a estrutura da fórmula lembra o que-macete. Só que agora, ao invés de CV, eu utilizei CP, que foi dado no problema. CP porque é o calor específico do gás quando ele sofre uma transformação a pressão constante, que foi o que aconteceu na transformação CA. Repare então que a quantidade de calor associado a essa transformação foi número de mols 0,5, CP foi dado no problema 15 joules por mol Kelvin, vezes variação de temperatura de C para A. Nós temos que no estado C ele estava a 600 Kelvin, no estado A ele está a 300 Kelvin. Variação é final menos o inicial, né? Ou seja, 300 menos 600. A temperatura então sofreu uma variação de menos 300 Kelvin. O menos é só para indicar que está reduzindo de 600 para 300. Bom, temos então, fazendo a conta, que a quantidade de calor associado a essa etapa é uma quantidade de calor de menos 2.250 joules. Essa quantidade de calor negativa é só para indicar que o gás estaria cedendo calor ao longo dessa transformação. Pois bem, então nessa questão, na letra C, os calores associados às transformações AB e CA seriam respectivamente 3.000 joules, 3 vezes 10 a 3, e em módulo, 2.250 joules.